Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esta noite tão significativa, por esse tempo tão precioso que Tu nos reservastes aqui. Eu rogo, Pai, que a Tua poderosa, transformadora, infalível palavra seja esta semente preciosa que caia no solo do nosso coração e produza uma transformação que nunca experimentamos. Pai, eu sou incapaz de me comunicar com mais de uma pessoa de forma específica. É impossível isso para qualquer homem. Mas Tu podes tomar esta palavra que Tu colocaste no meu coração e, como uma semente poderosa, Tu traduzires esta palavra, fazer dela uma palavra específica, uma resposta lá do coração, Pai, que tem trazido tanta preocupação a todos nós, algumas circunstâncias e situações, e que a Tua palavra hoje à noite responda a essas inquietações e transforme a nossa maneira de viver. Nós não viemos aqui para um evento, não viemos aqui, Senhor, para um entretenimento. Nós podemos ficar em casa, assistir um filme, mas nós viemos aqui para ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra e sermos transformados pelo poder da Tua palavra. Está escrito nos Salmos 119 e 130, que eu declaro diante dos meus irmãos aqui: a exposição da Tua palavra traz luz e sabedoria aos mais simples. Ela traz luz e transformação. E é confiando nisso que nós vamos abrir as Escrituras, daquela que já cantamos, aquela que já foi aberta aqui, para declarar mais uma vez o poder que há na Tua palavra e no Teu Evangelho, em nome do Senhor Jesus. Amém. Abra comigo a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 1. Marcos, Evangelho segundo São Marcos, no capítulo de número 1. Marcos, capítulo 1. E me acompanhe aqui na leitura dele, que nós vamos extrair daqui uma meditação muito importante nesta noite, que eu espero em Deus que traga resposta ao meu e ao seu coração de uma forma nova e transformadora. Antes de ler o texto, eu queria introduzir dizendo o seguinte: vou colocar uma condição aqui, para você pensar. Vai exigir uma reflexão rápida sua, objetiva, mas importante. Se eu viesse aqui hoje, trouxesse a você uma receita poderosa da palavra de Deus infalível, eterna, que livrasse você da ansiedade, livrasse você do estresse, combatesse o seu estresse, livrasse você de entrar numa depressão, numa síndrome do pânico, se eu trouxesse para este púlpito aqui uma receita da palavra de Deus, que livrasse você da ansiedade, do estresse, da síndrome do pânico, da depressão, você colocaria isso em prática na sua vida? Eu vou fazer de novo a pergunta. Se eu trouxer para este púlpito uma receita da palavra de Deus, que é capaz de livrar você da ansiedade, livrar você da síndrome do pensamento acelerado, livrar você do estresse, da depressão e síndrome do pânico, isto faria sentido para você e você colocaria em prática, ou você vai falar, legal, culto, legal, e vai continuar a sua vida do mesmo jeito? Você vai colocar em prática ou não? Se você não for colocar em prática, eu vou desligar esse microfone, nós vamos para a cafeteria agora, comer nosso lanche, porque não adianta. Sabe uma coisa, meus irmãos, eu estou cada vez mais convicto
de que é um perigo enorme você vir a um culto. Tem pessoas e situações que é melhor não vir. Osmar, mas você não corre o risco de no domingo que vem não ter ninguém aqui? Não corro. Sabe por quê? Eu estou falando com gente inteligente. Eu não estou falando com gente massa de manobra que gosta de ser manipulado. Eu estou levando você a pensar e raciocinar. Há momentos, há situações que é melhor você não ouvir do que você ouvir e não praticar. Porque quando você ouve uma coisa e não pratica, você só acumula juízo sobre você. É melhor não saber. Você sabe que uma das coisas que gera estresse é o conhecimento? Tem muita coisa hoje que você vive estressado porque você acumulou muito conhecimento naquilo. Não é? As crianças estão estressadas. Eu vi um dado esses dias, eu fui participar de um seminário com o pastor Carlos Alberto, que ele foi falar lá em Águas de Lindóia, e um grande empresário, que depois eu e o Saulo conhecemos ele, o Daniel e o Rogério, o Jorge Nishimura, trouxe um dado para nós, lá naquela reunião, dizendo o seguinte: antigamente, para o conhecimento dobrar no mundo, levava 50 anos. Demorava o conhecimento que tinha hoje, para ele dobrar de quantidade de conhecimento no mundo, demoraria de 2020 para lá 2070 dobrou o conhecimento. Antigamente era assim, hoje leva 1 ano e 8 meses para o conhecimento dobrar no mundo. Por causa do acesso à internet, presta atenção nisso aqui, por causa do acesso à internet, uma criança de 12 anos hoje tem mais conhecimento do que um imperador nos tempos antigos. E esse excesso de conhecimento de tudo e de todos está estressando você. Esse negócio de você ficar em rede social, e eu também, estressa você. Te bota numa linha de comparação absurda, porque ninguém posta coisa ruim na rede social. Só posta os melhores ângulos, as melhores fotos, os melhores pratos, as melhores viagens. E você dentro de um busão na Zona Leste ou na Zona Sul, vindo lá de Interlagos, ralando lá e olhando, você dá uma depressão na hora. Você quer abandonar a fé. Isso não é possível. Estou aqui ralando, 6 horas da manhã, olha esse. E se for um seu ainda, aí lascou. Vou tomar uma água aqui que hoje a chapa vai esquentar aqui. Vou perguntar pela terceira vez. Se eu te der uma receita. Se eu te der uma receita que vai arrancar você da sua ansiedade, vai arrancar você do estresse, vai prevenir você de entrar numa depressão profunda e do síndrome do pânico, você vai praticar ela ou não? A última chance. Eu estou acreditando que você vai. Então vamos lá, Marcos 1,35. Agora conto convicto. Tendo-se levantado Jesus, alta madrugada. Que hora que eras? Alta madrugada. Saiu para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente. Procurava que nem louco, né? Diligentemente, ansiosamente, de forma assim intensa. Simão e os que estavam com ele. Jesus levanta-se de madrugada, sai e vai para um lugar deserto. Vai para um lugar, para um tempo de oração, um tempo de comunhão com o Pai, logo pela madrugada. Quando se deram conta de que ele não estava ali, os seus discípulos,
saíram que nem malucos atrás dele. E vocês vão entender o porquê do contexto aqui daqui a pouco. Pedro levantou e falou assim: escuta, cadê o mestre João? Não sei, estava aqui agora, não sei. Ele falou: Tiago, você não viu? Não vi. Pedro, não, vamos achar ele, meu. Sabe por quê? A multidão está aí fora. A demanda está gigante aí, ó. Ele resolveu fazer milagres esses dias aqui. Olha lá, foram na fresta da janela assim. Olha lá, a fila de gente para atender. Quem vai atender eles? Cadê Jesus? Cadê o mestre? E saíram procurando ele. Tendo encontrado, verso 37, lhe disseram: Senhor, todos te buscam. Onde o Senhor se enfiou? Jesus, porém, lhes disse: nós vamos a outros lugares agora, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então, foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo demônios. Deixa eu falar para você um pouquinho desse contexto aqui. Jesus tinha provocado vários milagres, libertado várias pessoas, e a fama correu. A fama correu e a galera veio em peso para onde ele estava. Quando chegou ali, prepararam uma agenda maluca para Jesus. Senhor, todo mundo está te buscando. Olha lá a multidão, olha a fila, está virando lá a esquina, Senhor. Onde o Senhor estava? Falou assim: então, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós não vamos para lá, nós vamos para cá. Isto quer dizer muita coisa, meus irmãos. Porque uma das coisas que nós temos hoje é uma falta de tempo na nossa vida. É uma falta de tempo. É uma reclamação constante de todos nós. Todos nós aqui gostaríamos de ter mais tempo. E o tempo é algo que é assim: perdeu, dançou. Não tem mais jeito. São 3 coisas que jamais voltam na sua vida: o tempo perdido, a palavra falada e uma flecha lançada. Perdeu o tempo, já era. Falou algo, saiu da sua boca, já era. O estrago está feito ou a bênção está decretada. Lançou a flecha, não tem mais jeito de recolher. Então Jesus aqui estava pressionado pela agenda da urgência dos outros. Quantos aqui já se sentiram pressionados pela urgência da agenda dos outros? Levante a mão. Não é horrível isso? E você, quando está pressionado pela urgência alheia, você corre o risco de tentar agradar as pessoas e então se complicar na vida. Nós, quando comentamos sobre esse tema aqui na terça-feira no Homem de Honra, nós ouvimos o testemunho de um irmão que está aqui hoje, dizendo que contou para nós a demanda gigante que entrou na vida dele, porque ele largou a vida, largou a esposa, largou tudo, e para correr atrás de gente que estava demandando da agenda dele. Sabe o que aconteceu com ele? Ficou doente, quase arruinou seu casamento, sua família. Por quê? Porque não teve a direção de Deus para fazer as coisas. Jesus aqui está nos dando um exemplo e trazendo a nós um ensino. Agora, eu quero chamar a sua atenção para o horário que ele foi orar. Qual foi o horário que ele foi orar? De madrugada. Por que de madrugada? Se Jesus, que é Jesus, priorizava a oração pela manhã antes do dia começar, algum mistério tem nisso. Por quê? Porque ele sabia que a demanda sobre a vida dele seria grande. E ele andava, ele sabia que se ele não gastasse esse tempo, investisse esse tempo em oração e comunhão com o Pai, ele não poderia, como nós vimos aqui na quarta-feira no Metanoia, armazenar poder e fé na sua vida.
Porque nós somos assim, nós esperamos os problemas acontecerem, a desgraça acontecer para depois a gente orar. A oração para nós não é o primeiro recurso, é o último recurso. Nós gastamos toda a nossa energia, gastamos todo o nosso tempo, gastamos nosso dinheiro, gastamos nossos cartuchos todos, acionamos as nossas conexões de relacionamento, acionamos a autoridade, acionamos nosso amigo, acionamos todo mundo, acionamos. Não dobramos nosso joelho para orar. A oração é o último recurso. Para Jesus não era assim. Ele não tinha estresse, ele não tinha depressão, ele não tinha síndrome do pânico, ele não tinha síndrome do pensamento acelerado, ele não era manipulado pelas urgências dos outros, porque ele tinha direção. Ele não se movimentava pelo relógio, mas pela bússola. E nós somos, a nossa vida ocidental principalmente, ela é elevada, ela é conduzida pelo relógio e não pela bússola. Por isso que eu lembro, quando eu falei aqui semana passada também, quero reforçar isso, lembrei da frase de Santo Agostinho que dizia que é melhor você andar manquejando na estrada certa do que toda a velocidade na estrada errada. Porque se você está na estrada errada, pare. Eu disse aqui domingo passado. Pare. Melhor um fim horroroso do que um horror sem fim. Não adianta você acelerar, você está na estrada errada. Não adianta você acelerar, você tem que parar. Você tem que parar. Aí eu vou correr mais rápido. Não, você vai correr mais rápido, você vai distanciar muito mais do propósito de Deus. Depois para você voltar, vai dar um dobro de mão de obra e distanciamento, tudo isso. Então Jesus levantou de madrugada, ele fazia da oração como primícias no seu dia. Ele não começava o seu dia sem comunhão com o Pai. Ele se abastecia de poder, de graça, de sabedoria, de tudo que o Pai manifestava a ele. E então o dia dele ia tranquilo. Agora, você pode falar assim, pois é, ele fazia isso porque ele era Jesus, né? Não, ele era homem, ele foi 100% homem. Ah, mas ele era um monge, ele ficava no monastério lá, nem suava a camisa, né? Não, ele andava no meio da galera mesmo. Então agora eu quero ler para trás como é que foi a agenda do dia anterior de Jesus. Vamos começar então, aqui no verso 16, capítulo 1, verso 16. Vamos olhar a agenda de Jesus, como é que foi. Eu li para você que ele acordou de madrugada no dia seguinte. Vamos ver como é que foi o dia anterior então. Na verdade 14, Jesus voltando para Galileia. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Ele já tinha acabado de sair do batismo, passou pela tentação e começou o ministério dele, pregando o Evangelho. Aí, na sequência, nesse mesmo dia, no verso 16, ele vai então junto ao mar da Galileia. E ali ele faz a convocação dos seus primeiros discípulos. Ele viu os irmãos Simão e André que lançavam rede no mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus, vinde após mim, e eu os farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. Logo os chamou, deixando eles no barco, no barco a seu pai Zebedeu com os empregados e seguiram após Jesus. Então, o dia dele começa, ele sai e vai pregando o Evangelho por onde vai passando. Segunda atividade daquele dia, ele escolhe os seus discípulos, seus primeiros discípulos. Convoca os caras. Então veja a intensidade desse dia. Verso 21, e o dia continua. Depois entraram em Cafarnaum, que está na região da Galileia. Logo no sábado foi ensinar na sinagoga.
Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tinha autoridade e não como os escribas, que só tinham palavras e sem autoridade nenhuma. Não tardou para que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus o Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei eu quem és, o Santo de Deus. O diabo sabe quem Jesus é e as pessoas às vezes não sabem, né? Mas Jesus repreendeu dizendo: cala-te e sai deste homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntar entre si: que venha a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu a célebre fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Por isso que juntou a multidão lá na casa onde ele estava. Verso 29. Saíram da sinagoga. Veja, pregou o evangelho, convocou seus discípulos, entrou na sinagoga, expulsou o demônio num cara, saiu dali, levaram ele na casa da sogra de Pedro. Foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre. Logo lhe falaram a respeito dela. Então, chegou ali, dobrou os joelhos, pôs o véu, clamou a Deus de Abraão, Isaque e Jacó, pegou o óleo, pegou o terço, e foi lá para pedir para Jesus, para Deus curá-la. Foi isso que ele fez? Vamos ver o que ele fez então. Chegou lá, sogra de Pedro está acamada. Acho que falaram assim: mestre, vamos passar ali na casa da minha sogra. Pedro falou: ela faz um bolinho de chuva maravilhoso. Aliás, comi um bolinho de chuva agora à tarde na casa da minha cunhada, que foi de fantástico, então. Um cafezinho preto. Por isso que eu lembrei do bolinho de chuva. Não foi você que fez? Foi a irmã dela. Você que ensinou para o seu irmão. Né, Felipe? Está uma delícia aquele bolinho de chuva. Nós acabamos com ele. Então Pedro falou assim: Senhor, nós estamos aqui, ó, minha sogra mora ali. Vamos lá, vamos tomar um cafezinho lá, vamos dar uma paradinha. O dia seu já foi intenso. Vamos dar uma paradinha ali. Chegou lá, a sogra de Pedro enferma. Dá licença que eu vou descer aqui, Valdir, de novo. Aí, veja só, ao invés dele orar a Deus, clamar ao Senhor, porque ela está enferma, ele tomou-a pela mão e levantou-a e ela ficou curada. Ele não orou por ela. Essa semana eu meditei nesse texto. Entrei no elevador, no meu prédio, moro no terceiro andar, é rápido. Eu queria morar no 22º, que ia dar tempo de abordagem ser mais longa, mas não dá. Mas tem que ser rápido ali, aí eu estou treinando. Entrei, tinha um vizinho lá, muito simpático, acho que com a mãe dele, com a sogra dele. Ela estava assim, toda encurvada, gemendo de dor. Eu tinha acabado de ler esse texto de manhã. Eu falei: senhora não está passando bem? Ela falou assim: não, ixi, eu estou com umas dores. E o elevador chegou no térreo que eu precisava descer. Eu segurei a porta do elevador, peguei na mão dela assim. Falei: bom, eu vou ter que praticar esse negócio. Não dá tempo de orar, pregar e dizer, citar versículo. Então, em nome de Jesus, receba saúde para o seu corpo, que a senhora tenha alívio das suas dores, em nome de... Não pedi permissão, não pedi nada, não perguntei religião, não perguntei nada. Estou esperando o resultado. Eu não ouvi, mas eu vou trazer o resultado para você aqui. Mas o que eu quero dizer com isso? Por que Jesus não orou? Ele só manifestou a graça dele, o poder dele e o toque dele. Por quê? Respondam-me por quê. Porque ele já tinha orado, gente. Já estava armazenado, estava vazando dele. Estava cheio.
Ele andava preparado. Sabe por que nós não agimos assim? Porque nós não estamos preparados. Você acorda de manhã com a intensidade da sua agenda vindo tudo na sua cabeça, pulando as coisas assim. Ó. Aí você começa já a respirar. Aí você fala, meu Deus, o dia hoje, essa semana, meu Deus, esse mês, não está sol, e não sei o quê, e Jesus, e agora o que eu vou fazer? Eu não sei como é que nós não estamos morrendo. Eu não sei como é que você está vivo ainda desse jeito. Mas eu quero dizer para você, você não vai longe não. Você não vai longe não. A não ser que você empenhou uma palavra aqui, a não ser que você pratique ela amanhã. E domingo que vem eu vou colher testemunhos aqui. É andando sobre as brasas. Ah, então não vou vir no culto. Se você é medroso e covarde, não venha mesmo. Que aqui é para cabra macho. E mulher de verdade. Vai, isso mesmo. Então, meus irmãos, nós temos que andar preparado. Jesus andava preparado. Senti mais unção. Uns são, outros não são, né? Então, vamos aqui. Tomou-a pela mão e a febre a deixou. Aê, Chitão. Tomou-a pela mão. Ele tomou a mulher pela mão. Tomou-a pela mão, não orou nada. Só não está passando bem? Pronto, tocou nela. A febre a deixou, passando ela a servi-los. Garantido o bolinho de chuva, pronto. Ela já foi para a cozinha, bateu a massinha lá, fez o bolinho de chuva, o cafezinho, pronto. 32. À tarde, aí já era a hora do almoço, tomaram aquele cafezinho e tal, comeram ali um negocinho, um peixinho e tal. Ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Todos. Toda a cidade estava reunida à porta. A cidade inteira na porta da casa da sogra de Pedro. Ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabia quem ele era. O dia acabou. Vamos dormir. Depois de um dia extenuante desse, o que você gostaria de fazer? Eu vou tomar uma melatonina e vou esquecer o relógio amanhã, vou fechar, vou dar um blackout nesse quarto aqui, né, Nicole? Meter um blackout bem lacrado aqui, vou dormir até acordar. Aí o verso 35. Tendo-se levantado de madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e orava. Procuravam diligentemente Simão e os que estavam com ele. E encontrando-lhe disseram, Senhor, todos te buscam. A multidão aí, Senhor. Olha o esparrão que o Senhor fez na cidade. O Senhor tocou o terror aqui. E agora, como é que nós vamos fazer? Tem um outro lado dessa moeda. Imagina a fama de Jesus nesse lugar. Ele podia sair ali, na varanda da sala. Vinde após mim. Eu sou Jesus. Faz uma fila aí que eu vou curar todos. Ele podia aproveitar aqueles 15 minutos de fama dele e ir para cima mesmo. Ele não era manipulado pela urgência dos outros. Ele não se movia pelo relógio nem pela urgência, ele se movia pela direção. Quando ele foi orar com o Pai, quando ele foi ter comunhão com o Pai falou assim, então, agora você vai para lá.
Ele diz lá em João 5, tudo que eu falo eu ouvi meu Pai falar. As obras que eu faço é porque eu vi meu Pai fazer. Eu e o Pai somos um. Então ele era direcionado. É por isso que ele não vivia estressado, ansioso, deprimido, tenso, síndrome do pensamento acelerado. Nada disso o pegava. Porque ele abastecia, Jesus permanecia revitalizado por manter-se unido à fonte do poder dele. Você quer manter-se revitalizado, você quer se manter conectado, você quer manter saudável, vida equilibrada, você tem que estar conectado à fonte, meu irmão. À fonte. Sabe aquele aparelho que, eu não sei como é que é o nome dele, esses dias o cara me chamou a atenção no posto, aquele aparelho que os caras inventaram nos ônibus para manter o pneu cheio? Como é que chama aquilo? É um negocinho que você nem percebe, assim, sai nos pneus dos ônibus, dos caminhões, tem um aparelhinho que vai mantendo o pneu cheio. Como é que chama? Rodoar. Você precisa estar conectado à fonte, meu irmão, o tempo todo. Ah, Osmar, mas eu gosto de orar à noite. Ótimo, continua orando à noite. Mas se você começar o seu dia sem oração, você não vai ter combustível. A primeira demanda vai te estressar. O primeiro WhatsApp que cair no seu bendito celular vai deixar você tenso. Se pegar você com o tanque emocional e espiritual vazio, vai acontecer isso. Mas se for uma má notícia, mesmo que caiu uma má notícia, um áudio de má notícia lá, você vai reagir diferente. Você vai dizer, não aceito, em nome de Jesus. Você já pega, bota o botãozinho do áudio lá, olha, eu quero declarar, em nome de Jesus. Tua sogra vai sair desse hospital aí, eu declaro sobre você saúde, esse mal não vai permanecer, e pá. Mas se você está com o tanque vazio, você vai junto. Você vai junto. Você roda junto. Com a pressão que está sobre o outro, com a urgência do outro, ele arrasta você feito um desesperado numa correnteza que vai arrancando tudo ao seu redor. Como resultado dessa conexão com a fonte de poder, ele manifesta 3 coisas que eu quero encerrar dizendo para você. 3 princípios que Jesus manifestou na sua vida. Se você quiser anotar, são 3 palavras. A primeira delas, comando. Ele tinha autoridade e voz de comando em cada situação. Cada situação. O demoniado se levantou lá, ei, Senhor, e não sei o que, ele liquidou a fatura. Porque ele tinha comando. Se você está cheio de Deus, cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, abastecido, conectado em Deus, Deus vai te dar comando. Você vai ter o comando nas suas mãos. As pessoas e as circunstâncias não vão comandar você. Você vai ter o comando. Você não vai se perder, porque você tem a direção. Jesus tinha autoridade, tinha comando. Voz de comando em cada situação. Segunda coisa, ele tinha compaixão. Ele serviu aos outros e os livrou dos seus sofrimentos. Veja, ele tinha comando. Ah, então ele não cuidava dos outros? Não, ele tinha compaixão. Olha o equilíbrio aí. Como nós vimos no GC essa semana, né? A diferença entre empatia e compaixão. Empatia até o ímpio tem. Empatia é você ficar do lado do cara, então, vai chorar com ele e tal. Mas você não arranca ele do sofrimento. Você não tem poder para isso. Então você fica do lado. Não, fica do lado. A vida é dura mesmo, irmão. Aí ele conta uma notícia triste para você, você conta uma pior para ele. Porque você precisa ser empático. Ah, você não sabe o que eu passei? Você está chorando por isso aí? Eu vou ser empático com você, eu vou dizer para você agora. Aí você melhora o cara ou você afunda ele? Se afunda ele, afunda junto. Nós somos muito empáticos. Você precisa parar de ter empatia. Você precisa ter compaixão. Compaixão você vai levantar a mão lá, vai arrancar a pessoa do problema. Mas para isso, meu amigo, você tem que estar conectado à fonte. Como é que você vai fazer isso sem autoridade? Sem poder, sem fé, sem ousadia?
no bagaço que nós andamos. A maneira, como eu já ouvi o Ralph Neighbor falar uma vez, a maneira que muitos nós andamos, as pessoas olham para nós e falam assim, isso não pode ser um filho de Deus desse jeito. Não pode. Aí você fala para o cara, não, eu sou cristão. O cara toma até um susto. Você? Porque o bagaço que nós andamos muitas vezes, a falta de autoridade, a falta de firmeza, a falta de comando, a falta de compaixão, a falta de capacidade de olhar no olho das pessoas, de ser gentil, de ser amoroso. Como é que um filho de Deus é isto? Ora, o Vitor parece comigo, gente, não tem jeito. A cara também. Nossos filhos parecem com você. Você olha o Bruno Barbosa, você vê o Osmar, um mini Osmar nele. Os filhos parecem com o pai. Você olha a Nicole ali, você vê a Noemi e você fala, é filha da Noemi. E a Pamela. Os filhos puxam o pai. Puxam os pais. A maneira como você anda, se porta, a maneira que você vai começar essa segunda-feira, entrando nessa primavera, as pessoas vão dizer ali, ali está um filho de Deus. Ou vão dizer, tô longe desse cara, Você é um mala. Cara negativo. Cara para baixo. Você fala bom dia para ele e nem te responde. Tá cheio de crente assim, mal-humorado, sem fé, sem expectativa, sem esperança. Para baixo. Não consegue levantar a voz, impostar a voz. Lê aí. Tendo levantado Jesus de uma... Lê com vontade. Imposta a voz. Enche o peito. Você é um filho de Deus, você é herdeiro de Deus. As pessoas têm que ser atraídas a você, não ser repelidas por você. Tem que admirar você. Ser cristão, como dizia o Bill Hybels, é viver um estilo de vida contagiante, admirável, que as pessoas falam, o que você tem? Você é cheio de paixão, seu olhar brilha, você tem sonhos, você tem projetos, você impulsiona, você vibra com a vida, você é cheio de entusiasmo. Você é assim. Mas a partir de 7 de outubro, você será assim. Porque você me empenhou uma palavra aqui, eu vou cobrar de você. A exigência que você faz comigo, eu vou fazer com você também. Vocês não querem que eu seja um cara... Vocês queriam um líder aqui que chegasse, então, irmãos, o negócio está ruim, viu? O negócio está ruim, não tem que parar a obra aí. Ó. Um negócio difícil. A crise no Brasil... Vamos parar, vamos fechar o prédio, vamos entregar aqui, porque as pessoas não têm dinheiro. Não tem dinheiro, irmão, as pessoas não têm dinheiro. Não tem dinheiro, o negócio está ruim. Você viu o dólar quanto está? R$4. Vocês gostariam de ter um líder assim? Nem eu gostaria de ter um rebanho. E o Osmar está gravando lá, ó. Terceiro e último. Se você agir assim, você vai ter comando, você vai ter compaixão e você vai ter controle. Ele conseguia manter o controle externo, porque ele tinha controle interno em situações de confusão. Chegou lá, todo mundo, aquela confusão, expeliu demônios, não permitindo que falasse, aquela confusão na porta ali, ele tinha comando. Ele tinha comando, ele tinha autoridade. Ele tinha compaixão. Ele tinha controle da situação. Sabe por que ele tinha controle externo? Porque ele tinha controle interno. Porque
que se você quer controlar externamente as circunstâncias sem controle interno, você se torna um déspota, um ditador. Não é assim. Você tem que impartir aquilo. Você tem que demonstrar aquilo. É aquilo que nós vimos aqui no Metanoia, Jesus diante da tempestade. Uma confusão louca. Ele tinha paz interior. E ele chegou, pegou aquela atmosfera que estava dentro dele e pôs para fora. Mar, aquieta-te. Chega. Vento. Cessou. Por que ele fez isso? Porque estava dentro dele. Vitor cantou uma música aqui, nós somos herdeiros. Pode subir lá, por favor, a banda. Nós somos herdeiros, somos filhos. Aquele que abriu o mar, aquele que... que cristianismo é esse que nós estamos vivendo? Nós estamos fazendo do cristianismo uma religião. Para, gente. Pelo amor de Deus. Cristianismo é Cristo em vós, Colossenses 1:27, Cristo em vós, esperança da glória. Cristianismo é 1 João 4:17, assim como Ele é, somos neste mundo. Cristianismo é Atos 10:38, assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Esse Cristo poderoso está dentro de você. Ele não está numa imagem, não está pendurado ele não está pendurado numa cruz. A morte não pôde detê-lo. Não pôde detê-lo. Ele entrou no inferno, meteu o pé na porta, pregou os espíritos aprisionados lá, criou uma confusão lá dentro. Está à destra do Pai, está lá olhando para nós, está dizendo: é isto aí. Vão mesmo, eu estou com vocês, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e de fazer discípulos de todas as nações. Imponham as mãos sobre os enfermos, eles serão curados.